Boa noite, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Bom, é sempre um privilégio, mais um desafio tremendo vir ao púlpito dessa igreja, ainda mais porque ele normalmente é ocupado pelo pastor Hugo e pelo pastor Igor, então vocês imaginam a minha posição nesse momento. Mas eu sou confortado pela verdade de que todas as vezes que eles vêm aqui também, eles estão geralmente expondo textos do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Então, eu sou confortado no sentimento de que, de algum modo, eles também se sentem incapazes de tão nobre ofício que é a pregação das Escrituras. Amém? Muito bem. Nossas Bíblias no livro de Filemon. Filemon. Aí alguém pergunta, qual o capítulo de Filemon, João? Filemon tem apenas um capítulo e 25 versículos. Livro de Filemon. Filemon é o livro que está logo antes de Hebreus. Então, para quem não achou ainda, você encontra aí Hebreus e o livro logo antecedente. Amém? Todos acharam? Vamos ficar de pé. E a gente vai ler o versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Mais uma vez eu vou ler. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, nós estamos diante da Tua palavra e nesse momento pedimos a Tua instrução, o Teu direcionamento, Senhor. Nos faz extrair aqui deste texto o que o Senhor requer para as nossas vidas, o que o Senhor deseja que façamos. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Por isso, ministra aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Irmãos, esse versículo que nós acabamos de ler, ele está, como eu já disse, como você bem viu, no livro de Filemon. E Paulo, se você não sabe, o apóstolo Paulo, ele escreve essas palavras quando ele estava preso em Roma, aguardando o julgamento. Em uma espécie de prisão domiciliar. Aqueles que já foram meus alunos na EBD, na classe de Novo Testamento, se recordam muito bem desse fato, de que Paulo esteve preso em Roma por algum tempo, em prisão domiciliar, e essa prisão não era uma prisão qualquer, era uma prisão em que ele poderia pregar o Evangelho, em que pese ele estivesse lá com a sua liberdade restringida de algum modo. E quando Paulo escreve, então, essa carta, ele direciona para uma pessoa em especial. Ele está escrevendo diretamente para alguém. Normalmente, quando a gente lê as cartas paulinas, a gente vê lá que ele se direciona para uma igreja, para um grupo de irmãos. Mas aqui, nesse caso, em que nós estamos lendo, ele está se dirigindo a alguém especial. E essa pessoa é nada mais, nada menos que aquela que leva o título desse livro. Uma pessoa, o irmão Filemon. E ele está diretamente escrevendo a ele. E ele diz isso. Ele fala essas palavras para aquele irmão. Ele diz assim, olha, Filemon, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E quem era Filemon, irmãos? Quem era esse irmão? Se você consultar aí o livro de Filemon com atenção, você vai perceber que Filemon era alguém muito especial. Era um crente em Deus. Era alguém que tinha muitas qualidades. Se a gente for lá no verso 2, diz assim,
ou melhor, na parte B do verso 1 diz: a você, Filemon, nosso amado cooperador. Vejam que Paulo já começa a carta chamando esse cidadão, né, este crente, de cooperador, de grande cooperador. Era alguém a quem Paulo tinha um apreço muito grande, considerava assim: olha, no meu ministério, você é alguém que coopera para o reino de Deus, que coopera comigo. Mais à frente, lá no verso 4, acompanhe comigo, mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai passear um pouco por esse livro hoje. Lá no verso 4 diz assim, ó: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar, ou melhor, lembrando-me de você nas minhas orações, perdão. E verso 5, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para todos os santos. Verso 6, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. E aqui no verso 6 você percebe que Paulo já demonstra, além de estar elogiando a Filemon, ele já demonstra aqui que ele tem algo a mais a dizer para esse irmão, que não é simplesmente ficar aqui rasgando a seda para ele. O objetivo de Paulo com essa carta certamente não era esse, de apenas ficar elogiando ele. Mas é interessante que, apesar de ainda ter dado essa advertência no verso 6, no verso 7, ele volta ainda a elogiar mais uma vez a Filemon. E ele diz assim, ó: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então, se ser cristão fosse uma espécie de checklist do que a gente tem de sair marcando para dizer assim, poxa, eu sou um crente exemplar, Filemon parecia cumprir todas elas, não é verdade? A gente olha lá por esses versículos que nós já lemos, que ele possuía uma fé notável, que ele demonstrava vivamente o amor pelos irmãos. Isso fazia com que ele fosse um grande instrumento de Deus para reanimar o coração dos crentes. Ao ler essas palavras, inclusive, não sei se você é remetido aí na sua memória a algum irmão específico que você conhece, um irmão da igreja. Quando eu leio Filemon, eu me lembro de alguns irmãos que andam comigo. E eu penso assim, poxa, essas pessoas se parecem com Filemon. Elas são pessoas que possuem uma fé notável. São pessoas que, ao estar próximas delas, eu sou encorajado na minha fé. Eu tenho vontade de ser mais crente. Você conhece alguém assim? Em que você, poxa, você passa uma noite, vai na casa dela e você sai de lá, poxa, eu tenho que ser mais crente igual esse cara. Tenho que ser mais crente como esse irmão. E Filemon era esse exemplo. Ele era esse irmão que, ao estar próximos dos outros, pregando a palavra, na comunhão dos irmãos, ele é alguém que reanimava o coração dos santos. Enfim, Filemon era um irmão muito abençoador no seu contexto. Contexto esse que eu não disse a vocês até agora, mas Filemon era um dos irmãos da cidade de Colossos, né? Havia uma igreja que se reunia na casa dele. Ele era uma pessoa muito exemplar, uma pessoa muito abençoadora. Você imagina aí, se nós não tivéssemos um templo como esse, e nós tivéssemos que se reunir na casa de algum irmão, né? Seria um irmão como Filemon, que receberia toda a igreja e teria certamente uma grande hospitalidade. Amado cooperador, é assim que Paulo se refere a Filemon. Só, irmãos, que não é simplesmente isso que Paulo tem a dizer, como eu disse a vocês. Ele não estava ali apenas para elogiar a Filemon. Inclusive, quando as pessoas leem a carta a Filemon, elas às vezes até se perguntam, por que esse livro está na Bíblia, né? É algo tão pessoal, é algo tão diretamente a uma pessoa, por que a igreja inteira do Senhor, ao longo dos séculos, tem esse livro na Bíblia? E essa pergunta, ela será respondida também hoje aqui. Havia um problema, irmãos, com Filemon. Havia um problema, na verdade, não com ele especificamente, mas um problema em que ele estava envolvido, e é esse o propósito de Paulo aqui. Lá no verso 8, a partir do verso 8, vai dizendo assim, ó: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar você cumprir o seu dever, Paulo dizendo, né? Verso 9, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus,
apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você não tivesse de voltar, para que você o tivesse de volta para sempre. E verso 16, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Vejam, irmãos, aqui Paulo não está simplesmente mais falando com Filemon, mas ele introduz uma outra pessoa. Essa pessoa é Onésimo, que ao que tudo indica, Onésimo era um escravo, um servo que havia fugido tempos atrás. Onésimo era um escravo fugido da própria casa de Filemon. E não sei se você já parou para pensar nisso, mas Onésimo era um escravo, e não simplesmente qualquer escravo. É importante até que nós façamos essa distinção, porque quando a gente pensa em escravo, nós pensamos naturalmente no nosso contexto cultural, na América colonial, né? Então, não é essa figura de escravo como era na América, era o escravo romano, que tinha muitas diferenças do escravo, por exemplo, da história do Brasil. Mas o fato é que os escravos em Roma, eles não tinham essa condição por questões raciais, de modo que a condição de escravo não era necessariamente ligada à dignidade dele ou da desumanização da sua vida, como era, por exemplo, aqui nas Américas. No contexto romano, o escravo, ele era basicamente, para que vocês, assim, encurtando muito a conversa, ele era uma pessoa que tinha direitos de personalidade, então ele era um ser humano reconhecido com sua dignidade, mas ele tinha a sua força, a sua mão de obra, né, a sua força de trabalho vinculada perpetualmente a uma pessoa em específico. Então é como se ele fosse um empregado para sempre de uma mesma pessoa, ainda que ele tivesse a sua personalidade reconhecida. E então Onésimo era essa pessoa que estava com a sua força de trabalho, digamos, vinculada a uma pessoa que era Filemon, e em algum momento ele fugiu. Imaginem isso. Ele foge da casa de Filemon e vai embora. E logo então ele aparece, tempos depois, lá em Roma, onde Paulo estava. E lá com Paulo ele vem a conversão. Então, quando ele se converte e ele começa a ajudar Paulo ali na obra em que Deus estava cumprindo naquele lugar, é que eles se deparam com esse problema. Qual que era o problema? Ele era um fugitivo, ele havia colocado Filemon em problemas, porque se ele havia fugido da casa de Filemon, ele tinha causado prejuízos a Filemon. E aí a pergunta é, Onésimo se converte, e o que ele vai fazer agora? Ele deveria viver em exílio até o fim da sua vida? Ou ele deveria voltar para Filemon e receber a pena que era devida a ele, segundo a lei romana? O que o cristão Onésimo deveria fazer? Pergunta difícil, né? Pode parecer simples assim para nós, aqui 2000 anos depois, e olhando friamente, mas esse era o dilema em que Paulo e Onésimo estavam colocados. E é por isso então que Paulo escreve essa carta. Onésimo certamente estava em uma posição de angústia. E o então é que o apóstolo Paulo suplica amavelmente, lá no verso 17. Ele diz assim, ó. Assim, Filemon, se você me considera companheiro na fé, se você é esse cooperador comigo no Evangelho, receba a Onésimo como se estivesse recebendo a mim. E aqui, irmãos, está precisamente a razão por que essa carta está aí na sua e na minha Bíblia. Essa é a razão. Perceba que durante todo o texto, se você lesse lá, desde o verso 1 ao verso 25, não há citação do plano de salvação nesse livro.
e nem da obra redentora de Jesus. A ponto de você até se perguntar assim, este é um livro para crentes mesmo? A razão por que este pequeno e poderoso livro está na minha e na sua Bíblia é a seguinte: não importa quem você é, não importa de onde você vem, quais as suas credenciais, quais os seus títulos, não importa qual foi o seu passado, os problemas que você teve lá antes de conhecer a Jesus. A partir do momento em que Deus te chama para a família dele, a partir desse momento, você ganha um assento na mesa do Senhor. A partir desse momento, tudo muda para você. E você ganha um lugar a essa mesa, assentado com todos os outros irmãos. Irmãos tão bons e tão santos como Filemon. Você agora tem um lugar a essa mesma mesa. Você se torna usufrutuário das bênçãos de ser parte da mais rica família do universo. Imagine se você, hoje, você está aqui em São Luís, no Maranhão, mas você tivesse um sobrenome assim, Windsor. Né? Você é um parente lá da família real inglesa. Ou você é parente, talvez, de uma grande família, uma família muito rica do nosso país. E você tem esse sobrenome. Esse sobrenome te coloca, te faz acessar lugares diferentes, sim ou não? Quando você se converte, você ganha um sobrenome. Não só um sobrenome, você ganha um sangue novo. Esse é o sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, quando Paulo diz assim, olha, Filemon, receba-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. Ele está dizendo, esse cidadão, esse Onésimo, ele tem o mesmo direito de acessar a sua vida que eu tenho enquanto apóstolo. Imagina isso. Ele está falando que um escravo fugido da casa de Filemon tem que ser recebido como o apóstolo Paulo deveria ser recebido, seria recebido se ele fizesse uma viagem até a casa de Filemon. Pode parecer diferente, pode parecer estranho para alguns, mas o que Paulo está colocando aqui para nós, irmãos, é um quadro vivo, pintado diante dos nossos olhos da conversão. Um quadro, em termos práticos, do que é a obra de Deus, da novidade de vida de que Deus nos dá quando nós o aceitamos. Paulo está colocando aqui para que todos vejam o que Deus faz com os homens. E sabe o que ele faz com os homens? Ele transforma senhor e escravo, escravo fugido, em irmãos cooperadores do Evangelho da graça. Dignos das mesmas bênçãos, das mesmas riquezas espirituais em Cristo. Não à toa é que o mesmo apóstolo Paulo, esse mesmo que escreve aqui a Filemon, lá em Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz assim, ó, preste bem atenção. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, sim. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que é do princípio ao fim pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Talvez você nunca tenha conectado esse texto aqui exatamente à obra de Jesus em transformar a vida das pessoas. Mas Onésimo era essa pessoa que agora poderia bater no peito e dizer assim, olha, o justo viverá pela fé. Não é o que eu fiz no passado que define quem eu sou hoje, mas aquilo que Deus me faz ser a partir da obra meritória, dos méritos de Jesus, da obra redentora de Jesus Cristo. É por isso então que Onésimo ele pode retornar, sair lá de Roma e ir em direção ao seu Senhor e voltar à casa dele, mesmo tendo saído, né? Inclusive, alguns comentaristas bíblicos, eles especulam, irmãos, que provavelmente Onésimo, ele não só simplesmente fugiu da casa de Filemon. Quando a Bíblia vai dizer aqui, quando Paulo ele se refere que, ele diz assim, olha,
Ele diz no verso 12 assim: eu mando de volta a você como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que fizer seja espontâneo e não forçado. Aí o verso 15 diz: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você estivesse de volta para sempre, não mais como escravo. Mas, bom, eu acho que é um pouco anterior, na verdade. Verso 10 diz: apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. O verso 11 ele diz: ele antes lhe era inútil. Por que ele fala isso? Provavelmente, né, os comentaristas especulam então que Onésimo, ao fugir, ele teria talvez feito ainda algumas outras coisas reprováveis. Talvez levar algum bem consigo, né? Ao sair, ele saiu não simplesmente fugindo, mas levando algo que não pertencia a ele, de modo então que ele se tornou inútil, porque um dia Filemão teria pagado para ter a mão de obra dele na sua casa, e ele fugiu, né, e levou coisas consigo, e agora ele teria deixado Filemão em prejuízo. Mas Paulo diz para esse cidadão, olha, ele diz: Filemão, eu, enquanto apóstolo, que sou autoridade sobre você, pela ministração do Espírito Santo, eu estou falando para você assim, olha, recebe esse homem, recebe esse cristão, como se você estivesse recebendo a mim, esse que fugiu da sua casa. Esse é o poder do Evangelho, irmãos. E o que está sendo dito nas entrelinhas por Paulo aqui é que, se Deus recebeu cada um de nós, sujos e pecadores, pelos méritos de Jesus, eu e você, cada um de nós aqui, devemos receber uns aos outros do mesmo modo, como irmãos amados. É simples, né? E muito difícil. Simples e muito difícil. Veja o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 16 a 19. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios lá. O mesmo Paulo que está escrevendo a Filemão, que escreveu Romanos, e que escreve agora aos Coríntios, ele diz assim: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E aqui, irmãos, surgiram categorias novas de seres humanos. Sem senhorio, sem escravidão, irmãos. Verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu... O que está escrito na sua Bíblia? Ele nos deu o quê? O quê? O ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando conta aos pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A mensagem que eu tenho, que eu guardo, a mensagem que você guarda, é uma mensagem de reconciliação. E é isso que Paulo, na prática, está falando para Filemão. Filemão, a mensagem que você guarda é uma mensagem da reconciliação. Por isso, receba Onésimo como irmão. Receba Onésimo como se recebesse a mim mesmo. Meus irmãos, a mensagem da pequena carta de Filemão, em resumo, é essa loucura que nós chamamos de reconciliação. Uma palavra talvez gasta, uma palavra que talvez tenha perdido o sentido no mundo em que vivemos. O que é a reconciliação? Reconciliação, irmãos, não é um simples pedido de desculpas. Não é um simples abraço. Reconciliação, irmãos, são dois projetos distintos, antagônicos, em que uma linha abissal está cortada entre as duas coisas, as duas pessoas, e elas são reconciliadas. Elas são trazidas para uma unidade. E essa mensagem é uma loucura para o mundo.
ela não pode ser explicada por convenções humanas e nem por sentimentos do coração. Não é um simples sentimento que nós temos, eu vou me reconciliar. Pode parecer que não para você, mas a verdade é que o que Deus está fazendo por meio da igreja, o que Deus está fazendo por meio da Igreja Batista de Atitude, é reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Abra seus olhos e veja, Deus está chamando pessoas de todos os lugares e situações para, juntos, todos nós, um só povo, sermos irmãos em união, em koinonia. É por isso então que comunhão pode fazer sentido, porque nós somos reconciliados. Guarde isso, guarde. Se você talvez não prestou atenção, se você está entediado, guarde essa informação que agora eu dou. Não existe conversão sem reconciliação. A obra de Cristo, guarde isso, ela é vertical, mas ela também é horizontal. Sabe o que isso quer dizer? Significa que um dia você estava em rebeldia contra Deus, você era alguém que não, poderia até dizer assim, que não tinha problemas com Deus ou que cria em Deus, mas você na verdade vivia uma vida de rebeldia, não é verdade? Você não seguia a sua palavra, você estava longe de Deus, e Deus então pelo seu Espírito te resgatou das trevas, e você agora se tornou servo dele e reconciliado com Cristo. Agora você tem um relacionamento com Deus, você pode orar a Deus, Deus ouve a sua oração, você é amado por Deus e você ama a Deus. Isso é a reconciliação que Deus promove, a reconciliação que Cristo promove entre nós e Deus. Mas não para aí. Não é só isso que Deus faz. Deus também promove a reconciliação horizontal entre nós e os nossos semelhantes. E aqui é que está uma das grandes promessas e bênçãos visíveis do Evangelho em nossas vidas. É que Deus nos faz amáveis e que amam ao próximo. Isso é o que faz pessoas, por exemplo, saírem de suas casas, do conforto de seus lares e irem para o outro lado do mundo para pregar o Evangelho. Por causa da reconciliação. Isso é o que faz você sentar do lado desse irmão que está do seu lado, e se não for o seu familiar, né, porque aí obviamente você vive com ele, você escolheu viver com ele, mas olhe para o irmão que não olhe, esse negócio de olhar para o seu irmão. Se você olhar para o seu irmão que está ao seu lado, você vai perceber que você tem muitas coisas distintas dele. Talvez se vocês sentarem por meia hora e começarem a conversar sobre assuntos diversos, vocês vão divergir. Se você falar assim, rapaz, esse irmão aí, sei não, hein? Sei nem se ele é crente mesmo, ele torce para o time tal, ou ele votou no fulano de tal, ou ele gosta do lugar tal que eu não gosto, ele gosta dessa comida que eu não gosto. Nós somos, por natureza, pela nossa natureza pecaminosa, antagônicos uns dos outros. O casamento revela isso, né? Relacionamento entre irmãos revelam isso. Relacionamentos no ambiente de trabalho também mostram isso para a gente. Se você for honesto consigo mesmo, você um dia já caiu em si e disse assim, meu Deus, não sei como as pessoas me aguentam. A ponto de você pensar, não sei como eu estou me aguentando mais. De tantos problemas que nós mesmos revelamos por causa dos nossos pecados. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação. Reconciliação com Deus e reconciliação uns com os outros. Isso significa, irmãos, que quando Jesus então muda, quando Ele transforma o meu interior, quando eu sou marcado pelo Espírito Santo, as minhas relações devem ser marcadas pela união e pela conciliação. Sobretudo na igreja, onde somos irmãos na fé. Amém? E é isso que Paulo está falando para Filemão. Ele diz, verso 15, talvez Onésimo tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Ele está dizendo, olha Filemão, Onésimo, ele não é para ser simplesmente o teu servo aí na tua casa, para ser força de trabalho. Porque um dia ambos vão morrer. Um dia Jesus voltará. E não existe mais, não vai ter relação de trabalho, de servidão nenhuma.
Mas Onésimo agora, porque aceitou a Jesus, você vai ter ele para sempre. Você vai ter ele para sempre. Não mais como escravo, verso 16, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, Paulo confessa isso, para mim, Onésimo é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Portanto, se você me considera companheiro na fé, receba a Onésimo como se estivesse recebendo a mim. É isso que Deus quer de nós, irmãos. É isso que Ele quer de mim e de você nas nossas relações, principalmente com os nossos irmãos, porque esse é o contexto mais imediato da carta. E é com base nisso, com base nessa reflexão desse texto, que eu queria conversar, por fim, com os irmãos, algumas aplicações que nós podemos tirar desse pequeno e poderoso livro. Haveriam muitas. Há tantos assuntos aqui subjacentes. Mas eu tenho algumas poucas lições aqui para compartilhar com os irmãos. A primeira é, uma aplicação mais direta desse texto, nos diz que você, por exemplo, que tem seu negócio, que emprega pessoas, que tem um subordinado, funcionário, etc., se essa pessoa vem a converter-se, saiba, ela é mais que o seu funcionário. É seu irmão em Cristo e deve ser tratado enquanto tal. Você já para pensar nisso? Como é que eu vou fazer isso, né? O João está falando isso aqui, eu vou estar me colocando em maus lençóis. O que eu tenho que mudar no meu organograma agora, então, né? Eu venho de uma casa de comerciantes, né? E se meu pai ouvir essa mensagem aqui, ele vai me perguntar certamente depois como é que eu tenho que fazer, então, né? Bom, eu sei que pode parecer chocante isso, mas é a Bíblia. É isso que Paulo está pedindo para Filemon. E é isso que ele pede para a gente. Onésimo precisa ser tratado agora como seu irmão. Tem um irmãozinho lá na sua empresa, na sua repartição, lá que você é líder lá do setor, lá da repartição pública, e ele está subordinado de você. Sabe como é que você tem que tratar esse irmão? Como irmão. Não é porque ele está subordinado a você que você pode humilhar ele. Isso vale para todo mundo, né? Mas principalmente para os irmãos em Cristo. Mais ainda para os irmãos em Cristo. Não é porque ele está subordinado a você por alguma função que você pode ser rude com ele. Ele tem lugar à mesma mesa que você. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente. Muitas vezes, irmãos, nós estamos acostumados a tratar as pessoas pela sua profissão e posição social. É por causa disso que a gente comete esse tipo de pecado. Isso é radicalmente anti-evangelho. Para nós, a Igreja do Senhor, nossa maior credencial é ser filho de Deus, adotados em Cristo. Por isso, experimente olhar os outros crentes do seu trabalho como irmãos seus. Porque eles não são nada menos que isso. Eles são seus irmãos. Irmãos do mesmo Pai. Possuidores do mesmo sangue celestial. Se você experimentar e começar a fazer isso, você vai ver a mudança acontecer no seu testemunho, nos seus relacionamentos com os outros irmãos. Talvez você, até por esse testemunho, você ganhe muito mais pessoas para o Evangelho de Jesus. Porque você vai estar exercendo o ministério da reconciliação no lugar onde você está na sociedade. Não haja como um carnal, não haja como um ateu, tratando as pessoas pela sua profissão e posição social. E em especial para os seus irmãos em Cristo, que você tem lá onde você está na sua vida diariamente. Trate-os como seus irmãos. Segundo lugar, de forma mais imediata,
Se você é convertido e tem um desafeto por aí, uma pessoa que você não gosta, aquela que quando você olha, você revira os olhos assim, que você tem náuseas quando ouve a voz dela, você precisa seriamente reconsiderar a sua conversão e confrontar os seus atos com a mensagem do Evangelho. Confronte as suas ações com a mensagem do Evangelho. Confronte com a mensagem que Paulo deixa aqui a Filemon. E pense. E em seguida, após pensar, após se arrepender, peça arrependimento, na verdade, ao Espírito de Deus. E após se arrepender, busque perdoar e ser perdoado por essa pessoa, a fim de cumprir o propósito de Deus quando te resgatou, que é o ministério da reconciliação. Você não pode viver assim. Quando nós somos assim, temos inimizade uns com os outros, nós estamos fazendo o exato oposto da obra de Cristo. Aí nós estamos sendo aquilo que o próprio Novo Testamento, o que o apóstolo Pedro vai chamar de anticristo. É claro que anticristo, a depender do contexto, tem significados diferentes, mas em alguns contextos é essa pessoa realmente que milita contra a mensagem do Evangelho. E quando você está vivendo assim, quando você está tendo inimizade uns com os outros, nós estamos tendo inimizade uns com os outros, nós estamos sendo anticristos. Perdoe e seja perdoado, a fim de cumprir o propósito de Deus quando te resgatou. E terceiro, a mensagem de Filemon, como já ficou claro, é uma mensagem de perdão. Não há como você ser cristão, irmãos, não há como sermos cristãos e querermos viver sob a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Pense comigo, Filemon tinha o direito legal, pela lei romana, de ao Onésimo chegar em sua casa, o que ele deveria fazer com ele? Se você for lá e ver a lei romana, a lei civil romana, você vai ver lá o que Filemon poderia fazer com Onésimo. O que ele tinha direito de fazer enquanto cidadão de bem, enquanto pessoa cumpridora dos seus deveres e obrigações, portanto, gozador dos seus direitos. Filemon poderia valer-se disso e requerer então a propriedade que era dele por direito. Mas a pergunta era, é isso que Deus queria? É isso que a mensagem do Evangelho nos convoca a fazer? Não. Aproprie-se do que Cristo já fez por você e entregue essa mesma graça ao próximo. Deus te ministrou a sua graça e é isso que Ele quer de você, que você ministre a graça dEle para outros. E aí que está, meus irmãos, a verdadeira glória do Evangelho. É isso que traz um avivamento para um lugar. Quando as pessoas pensam em avivamento, um avivamento é quando cada um de nós assume e vive o ministério da reconciliação em nossas vidas. Porque aí certamente as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Porque nós estaremos cumprindo, de fato, a nossa missão. Deus não te chamou para ser um mero cumpridor da Constituição Federal do Brasil, mas alguém que anda e age baseado na graça. Deus não quer simplesmente que você cumpra as leis lá da CLT no seu negócio, ou que você cumpra o estatuto do servidor público na sua função. Ele quer muito mais de você. É por isso que eu gosto de falar às vezes que ser crente é impossível. É impossível mesmo. Ser crente é impossível. Só tem um jeito de ser crente. É o Espírito Santo agindo na gente. É por isso que é sobrenatural. É por isso que é um negócio que não dá certo pela carne. E é por isso que a régua de Deus, a régua de Cristo, ela está tão alto que você nem pode tocar. É só o Espírito Santo agindo em nós. Ele quer muito mais de mim e de você. Ele quer que nós andemos e que tenhamos os nossos atos baseados
na graça redentora de Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, o verso 15 diz ainda: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E eu te desafio, irmão, eu te desafio a pensar aí na sua vida, quem é essa pessoa que o apóstolo Paulo escreveria para você, dizendo assim: olha, pastor Igor, receba fulano de tal como se recebesse a mim. Receba, Fábio, a pessoa, o cicrano, como se estivesse recebendo a mim. Receba, Tiago, pessoa fulano de tal como se estivesse recebendo a mim. Você consegue identificar quem é essa pessoa na sua vida? Certamente nós precisamos de reconciliação em nossas vidas. Nós precisamos assumir a missão que Deus nos dá. E Jesus, saiba, não é pela força do nosso braço. Jesus está fazendo isso. Deus já está fazendo isso em Cristo. Cabe a você simplesmente ser participante ativo disso ou não. Ele já está fazendo isso. Ele te colocou desse lugar. Ele te colocou no meio de gente que talvez você não se juntaria nem que a vaca tussa, nem que a vaca tossisse, se não fosse por causa desse lugar, se não fosse por causa dessa igreja. Sim ou não? Eu, se eu fosse, precisaria mais de 10 dedos para contar quantas pessoas já conheci ao longo da minha vida, que são irmãos meus em Cristo, que vão viver na eternidade comigo, que talvez eu não me juntaria jamais pela minha carne. Deus quer muito mais de nós, irmãos. Ele quer que nós recebamos uns aos outros, como se recebesse ao próprio Cristo. E isso é muito forte. Te convido nesse momento a orar, e orar especificamente por essas pessoas. Orar pelas pessoas, se você não tem problemas com elas, mas se elas têm problemas com você, ore por elas também. Vamos orar, irmãos, porque nós precisamos de reconciliação. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. Talvez você não tenha exatamente problemas com uma pessoa, mas você não trata como irmão aquele que deveria ser tratado como irmão em Cristo. Seja por causa de relações de trabalho, seja por causa de relações sociais, de hierarquia, como você muito bem sabe em que você está pecando, o Espírito de Deus está te dando discernimento a esse respeito. Por isso, vamos orar juntos. Por isso, vamos pedir a misericórdia de Deus. Pai eterno, o Senhor conhece nossos corações. O Senhor sabe o que se passa conosco, mesmo antes de pensarmos. O Senhor conhece todas as nossas intenções. O Senhor sabe do rancor, sabe daquilo que detestamos, de quem, Senhor, talvez odiemos. Mas, Senhor, nessa noite, nós queremos humildemente confessar nossos pecados a Ti, Deus. E pedir ao Senhor discernimento e misericórdia. Pedir, Senhor, a ministração da Tua graça, para que o Senhor venha em nosso favor e mude o nosso viver. Mude os nossos corações, Senhor. Que o Senhor nos dê, Pai, o ministério da reconciliação e sejamos, Senhor, pessoas conciliadoras. Que nós recebamos uns aos outros como recebendo a Ti, ou recebendo alguém com grandes méritos no Teu reino, Senhor. Nos dá, Senhor, o entendimento de que estamos todos igualmente à Tua mesa e devemos amar uns aos outros.
Senhor, ouvimos essa mensagem há tanto tempo, desde a nossa conversão, Senhor, mas por que ainda falhamos? Senhor, parece que as coisas mais simples são aquelas mais difíceis, paradoxalmente. Nós já erramos muito, Senhor, mas pedimos a Ti que nos ministre mais uma vez, nos dê oportunidade e nos ajude, Senhor, a mudar. A seguirmos a Tua lei, Senhor, amando ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nos dá, Senhor, esse privilégio. Nós queremos viver essa vida. Nós queremos viver a novidade de vida, Senhor. Por isso nos reconcilia uns com os outros. Se há problemas entre nós aqui, Senhor, dissipa-os. Remove-os, Senhor, dos nossos corações. E nos dá que experimentamos, Senhor, a reconciliação. Nos dá, Senhor, que experimentemos a reconciliação no nosso trabalho. Nos dá, Senhor, que experimentemos a reconciliação em nossas casas. E nos usa, Senhor, como agentes ativos do Evangelho. Nós suplicamos a Ti nessa noite. E confiantes, agradecidos, porque sabemos que o Senhor ouve essa oração nesse momento. Ouve a nossa oração nessa noite. E certamente nós haveremos de ver o Senhor agindo em nossas vidas. E vendo estas coisas se cumprirem, Senhor. Por isso, obrigado. Já agradecemos de antemão, Senhor. Porque o Senhor é quem tem agido em nós. E sabemos que não é pela força do nosso braço que assim faremos. É pelo Senhor. Por isso, suplicamos uma vez mais. Age em nossas vidas, ó Deus. Age em nossas vidas. No nome santo de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém e amém.